Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Outramari e faço parte do time de sucesso do cliente aqui na Olist. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E se você está começando agora e quer aprender a configurar o sistema RP da Olist do jeito certo, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como cadastrar produtos, os caminhos para fazer as importações dos produtos, os tipos de produtos, os principais campos dentro do cadastro do produto e também o módulo de anúncios. Então já se ajeita na cadeira e bora aprender juntos! Esse módulo ele fica aqui dentro de cadastros, produtos, e a parte de produtos é um dos pilares principais da implementação. Por quê? É através dos produtos que nós fazemos o controle de estoques. Através dos produtos nós também gerenciamos estoques em diversos canais, né? Então eu tenho um produto no RP e esse produto ele é responsável por gerenciar estoque de múltiplos canais. Também é através do módulo de cadastro de produtos que nós conseguimos criar anúncios nos marketplaces e, muito importante, para a emissão da nota. Porque quando chega um pedido de algum canal aqui no RP, nesse pedido vem os dados do cliente, vem o produto e a quantidade que ele comprou. Porém, no pedido não vem o NCM, a unidade e a origem. São 3 dados fundamentais para a emissão da nota, então o RP precisa coletar essa informação diretamente no cadastro. Tá? Então, o módulo de produtos, a parte dos produtos, ela é fundamental na implementação. Então, para quem está chegando agora, quais são os métodos disponíveis para colocar os produtos no RP, para popular os produtos dentro do RP? Existem diversos métodos, pessoal. Em alguns casos, vocês podem usar mais de um método para fazer a inserção desses produtos, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou uma loja física, mas também tenho operação de e-commerce. Então, eu posso usar a importação de produtos do e-commerce na parte do e-commerce. E os produtos que eu não atuo no e-commerce e atuo apenas na loja física, eu posso fazer via planilha. Então, não existe apenas um método. Existem vários métodos e aí vocês podem avaliar qual é o melhor diante do cenário. Tá? E quais são esses métodos? Eu vou começar pelo mais simples de todos, que é o método manual. Ele é um bom método para quem está começando e também é um bom método para quem tem poucos produtos. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Clicar aqui em Cadastros, Produtos e acessar o botão Incluir Produto e cadastrar o produto totalmente de forma manual. Esse método, pessoal, ele é bom para quem está começando uma operação que talvez ainda não tenha os anúncios nos marketplaces, na plataforma de e-commerce, né? Que está dando um start mesmo. Mas também ele pode ser utilizado ao longo da rotina. Então, depois que você implementou o RP, você já está rodando com o RP, você tem ali 3, 4 canais conectados, está rodando estoque, está rodando nota, está rodando pedido, tudo certinho. Vamos supor que chegou um produto novo para você trabalhar, e aí você quer anunciar esse produto em alguns canais, em alguns marketplaces ou plataformas de e-commerce. Você pode começar esse cadastro no RP, incluindo ele aqui de forma manual, cadastrando a foto, a categoria, a descrição, o preço, tudo de forma manual, e em seguida você vai utilizar esse cadastro para criar os anúncios nos marketplaces. Tá? Então esse método manual, ele nos acompanha ao longo da utilização do sistema. Tá? Mas para quem já está rodando, para quem já tem uma operação em algum marketplace, tem outros métodos. Um dos principais métodos é importar os produtos diretamente das integrações. Então, depois que nós realizamos a integração do canal, aqui em Início, Integrações, aqui na tela de Produtos, libera um botão no topo que se chama Receber de e-commerce. Quando nós clicamos nesse botão, ele vai listar todas as integrações que têm o recurso de importação de produtos. Aqui na minha conta, no caso, eu tenho a Bag, eu tenho a Venda, né, que é a plataforma de e-commerce da Olist. Eu tenho Shopee, Beleza na Web, Mercado Livre, o Full do Mercado Livre e a loja Olist. Então, todas essas integrações eu conectei na minha conta e estão disponíveis aqui para fazer a importação do cadastro de produtos. Nesse método, pessoal, tem uma diferença, né? Quando eu estou importando produtos de marketplaces, na verdade, o sistema não importa o anúncio. E quando eu estou importando produto diretamente de uma plataforma de loja virtual, alguns exemplos aqui: Nuvenshop, Tray, a plataforma de e-commerce da Olist,
loja integrada. Nesse caso, ele importa diretamente o produto. Tá? Eu vou mostrar um exemplo. Vou clicar aqui no receber, vou selecionar aqui a bag, que é uma plataforma de e-commerce, e vou avançar. Ele já foi aqui para as configurações da importação. Então, se eu tenho 500 produtos lá na bag e aqui no RP eu ainda não tenho produto nenhum, através desse método, ele vai puxar os 500 produtos que tem lá na bag para o RP. É uma importação através da integração. E no caso das plataformas, ela é direta. Então, o produto que existe lá na plataforma, ele vem para o RP diretamente como um produto. Quais são os detalhes, né? O que eu tenho que verificar antes de realizar uma importação de plataforma de e-commerce, para ter sucesso nessa importação? Se lá na plataforma, todos os meus produtos têm o SKU, ou a referência, né? Tem algumas plataformas que chamam de SKU, outras plataformas chamam de referência, mas eu preciso garantir que lá tenha o SKU preenchido e que esses SKUs e referências eles não se repitam em produtos diferentes. Porque quando chega aqui no RP, ele vai analisar. Por exemplo, aqui eu tenho o SKU 1000. Se está chegando da plataforma de e-commerce um cadastro de SKU 1000, ele não vai criar um outro produto no RP. Ele vai apenas relacionar aquele anúncio da plataforma com o produto que já existe aqui, né? Então, antes de realizar a importação, vale a pena confirmar se lá na loja tem os SKUs. Beleza. E se for uma importação de marketplace, como ela vai funcionar? Notem que eu vou clicar aqui no receber e selecionar um marketplace. Notem que ele vai alterar o módulo. Tá? Eu estou em produtos. Quando eu clicar em continuar aqui com o Mercado Livre, ele vai direcionar para o módulo de anúncios. Ó, ele já fez a virada. E agora eu estou aqui na tela de importação de anúncios. Tá? O módulo de anúncios ele é uma camada gerencial entre o anúncio que está lá no Marketplace e o produto que está aqui no RP. Ele me permite fazer a gestão. Né? No caso, se eu precisar fazer alterações diretamente no anúncio, ele facilita a minha vida na hora de criar anúncios e também de relacionar anúncios com produtos. Eu vou entrar nesse módulo em um segundo momento. Tá? Então, seguindo, temos como importar os produtos manualmente, né? Clicando no botão incluir, temos como receber dos canais, temos como receber através de planilhas. Nesse caso, aqui na tela de produtos, quando clicamos no mais ações, aqui no cantinho, encontramos a opção importar produtos de uma planilha. E nesse caso eu tenho que fazer a adaptação, né? Então eu exporto a planilha do outro sistema, né? Baixo aqui o exemplo de planilha da Olist, faço a adaptação das colunas, seguindo a ordem do layout da Olist, e depois eu clico aqui em enviar planilha para carregar os produtos no RP. Se eu fizer a importação de planilha, eu ainda vou precisar relacionar os anúncios, caso eu tenha, né? Então vamos supor que eu fiz uma importação de 500 produtos no RP através das planilhas. Beleza, já tenho um cadastro aqui. Porém, agora eu tenho que importar os anúncios e relacionar com esses produtos que eu cadastrei. Então a importação de planilha tem essa segunda etapa de relacionamento de anúncio com os produtos. Beleza, então manualmente, através da integração, via planilha. Qual é a outra forma? Via nota de entrada. Então aqui em suprimentos, notas de entrada, sempre que eu importar uma nota do fornecedor e o produto que estiver na nota ele não for reconhecido, ele vai mostrar um marcador. Tá? Por exemplo, aqui a nota 6786. Quando eu for lançar o estoque dela, clicando aqui no menu de contexto, lançar estoque, ele já vai me mostrar. Ó. Então esse é o produto que está na nota, pendrive 432112, esse é o nome do produto. E o produto para lançar estoque não foi reconhecido. Então ele está mostrando um marcador novo. Né? Essa nota ela tem só um produto, mas ela poderia ter 100 produtos. E se fossem 100 produtos novos, eu simplesmente poderia lançar o estoque aqui e o sistema criaria produtos com base nas informações que estão na nota fiscal de entrada. Só que, claro, pessoal, o produto que é criado através da nota de entrada é um cadastro simples. Se a minha intenção é usar esse cadastro de produto para criar um anúncio em algum marketplace, eu me obrigo a acessar o cadastro, editar ele e complementar com mais informações. Por exemplo, a foto, a categoria, a descrição complementar, informações que não estão presentes na nota de entrada. Porém, é válido, né? A gente pode usar a nota, né? Se temos ali uma nota com muitos produtos, ao lançar o estoque, ele vai criar os produtos. Ponto aqui.
Se por acaso vocês estiverem lançando a nota e identificaram um marcador novo, mas o produto já existe no cadastro, nesse caso, então vocês podem clicar aqui no menu de 3 pontinhos e acessar a opção de vincular produto ao produto existente. Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou vinculando, relacionando o produto que existe na nota, aquilo que o fornecedor me enviou, com algum produto da minha base. Tá? E ali eu vou lançar o estoque, tudo certo. Depois eu faço a formação de preço. E por último, pessoal, também dá para fazer uma importação, para quem está migrando do Bling, dá para fazer uma importação direta através da API do outro RP. Como nós podemos fazer isso? Aqui em Início, Integrações. Aqui vamos adicionar integração, buscar pelo outro RP e fazer a conexão com a API. Qual é a função dessa conexão? Basicamente é importar os produtos de lá para cá. E o resultado final dessa importação equivale a uma importação via planilha. Então, tanto é eu importar a planilha, como puxar do outro RP. O resultado final é o mesmo, né? Os produtos chegam aqui, mas ainda precisam ser relacionados, certo? Então, recapitulando, manualmente, via integração, via nota de entrada, via planilha e através da API do outro RP. Beleza. E quais são os tipos de produtos que funcionam aqui? São produtos do tipo simples. Aqui são aqueles produtos que não vão ter variação, né? Então, não vai ter cor, não vai ter modelo, né? Não quer dizer que ele não tem cor nem modelo, mas ele não vai estar em uma estrutura. Por exemplo, eu tenho aqui o amendoim japonês de 120 gramas. Ele é um produto de 120 gramas e está cadastrado como simples. Eu tenho aqui o amendoim japonês de 90 gramas. Ele é se fosse parar para pensar, uma variação de 90 gramas, mas está cadastrado como simples. Qual é a diferença, então, do produto simples para o produto com variações? Eu tenho esse mesmo produto cadastrado com variações. E aqui nós vamos visualizar que o nome do produto ficou amendoim. E entre os dois parênteses, temos aqui a variação de 90 gramas e 120 gramas. Tá? Então, a princípio, o produto simples é um produto que não tem variações. Eu vendo apenas aquele produto. O cliente não vai conseguir escolher entre uma variação e outra. Porém, existem casos onde uma variação vai ser cadastrada como um produto simples. Qual é a recomendação aqui? Se vocês forem trabalhar com o Mercado Livre, sempre deem preferência para cadastrar na estrutura, tá? Porque os anúncios do Mercado Livre, eles exigem, em algumas categorias, que tenha as variações. E seguindo, o próximo tipo é o tipo kit. Esse tipo de produto, basicamente, ele trabalha com composições. Então, eu uso o estoque de outros produtos para formar um kit. Esses outros produtos que compõem o kit, eles podem ser variações, eles podem ser produtos fabricados ou produtos simples. Tá? Então, não precisa necessariamente ser um produto simples para participar de um kit. Ele pode ser uma variação de um outro produto ou até mesmo um produto fabricado. E qual que é a função, então, do cadastro do kit? É gerenciar o estoque unificado. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um kit com canecas, né, um kit canecas, com 2 canecas azuis, uma preta e uma branca. Deixa eu botar aqui na primeira tela. Aqui na aba Outros, ele não vai segmentar, né? Ele vai apresentar todos os tipos. Então, da caneca azul, nós temos 586 unidades no estoque. A caneca branca tem 1.247. E a caneca preta tem 1.998. Beleza, então eu posso ter um anúncio de forma individual. Vamos supor que eu trabalhe na Shopee. Tem lá um anúncio da caneca azul, da caneca branca e da caneca preta. Comercializo elas de forma individual. Porém, fez sentido criar um kit desses produtos. E aí, como é que eu poderia fazer o controle de estoque unificado? É através do tipo kit. Então, aqui embaixo, nós temos o exemplo. Esse kit ele é composto por 2 canecas azuis, uma preta e uma branca. Deixa eu abrir o cadastro. É o tipo que define que é kit, né? Deixa eu até mostrar. O campo tipo, a opção tipo, ela define se é um item simples, se é kit, se é com variações, fabricado ou matéria-prima. A partir do momento que definimos que é um kit, ele libera a aba kit aqui no topo e dentro da aba kit nós inserimos a composição. Então aqui no caso, ó, esse kit ele é composto por uma caneca branca,
uma caneca preta, aqui está a quantidade, ó, 1 e 2 canecas azuis. Tá? Qual é o estoque da caneca branca? Atualmente é 1.247. Da caneca preta, 1.998. E da caneca azul, 586. Por esse motivo, o nosso kit ele ficou com 293 no estoque. Justamente porque em cada kit desses que eu estou vendendo, eu estou enviando 2 canecas azuis. E atualmente eu tenho apenas 586. Por isso que ele dividiu. Se eu editar esse cadastro e alterar a estrutura, eu vou colocar aqui na aba Kit que vai apenas uma caneca azul e não mais 2. Tá? E claro, eu vou editar aqui também o nome para ficar certinho. Salvei o cadastro, ele já vai recalcular esse estoque. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, o estoque do kit, né, passou para 586. Tá, e por que não pode ser 587? Porque faltariam canecas azuis, né? O máximo que eu tenho no estoque aqui no momento é 586. Então esse é o máximo que eu posso formar de kits. Beleza. E se eu encomendar com o fornecedor mais 1.000 canecas azuis? Aí o fornecedor me enviou a mercadoria, eu entrei com a nota, lancei o estoque e agora eu tenho 1.586 canecas azuis. Qual seria o estoque aqui do meu kit? Ele passaria para o segundo produto de menor estoque, que no caso é a caneca branca. Então o máximo de kits que teria seria 1.247. Não poderia ter mais porque faltariam canecas brancas. Então é assim que funciona. Ele trabalha com o estoque de outros produtos. Ele faz a composição se baseando no saldo de estoque de outros produtos. E nós podemos ter alguns tipos de kit. Por exemplo, esse kit que eu mostrei para vocês são produtos similares mudando a cor. Aqui eu tenho um produto com itens totalmente diferentes. É o kit churrasco, que é composto por uma faca para churrasco, um garfo e uma tábua. Então são 3 itens totalmente diferentes, distintos, que compõem o kit churrasco. Deixa eu voltar aqui para o cadastro do kit. Então se eu abrir o cadastro, clicar aqui na aba Kit, eu consigo visualizar a composição desse kit. E também eu posso ter kits de produtos iguais. Por exemplo, a bola de tênis. Então eu tenho aqui a bolinha de tênis, vendo ela individualmente, mas também vendo ela em um kit com 3. Então como é que ficou a estrutura desse kit? Aqui na composição eu inseri a bola individual, né, o produto simples, porém 3 vezes. Aí eu já vejo que o saldo desse kit ficou em 404. Vamos ver qual é o saldo da bolinha. 1.212. Tá? É assim que funciona. Ele vai sempre utilizar a composição para formar o seu saldo. E podemos ter kits com variações. Tá? Nesse caso, quem se torna um kit é a variação e não o produto pai. Depois eu mostro um pouquinho mais sobre isso. O próximo tipo são os itens com variações. Esse modelo ele vai ter algum tipo de variação, né? Como o nome já diz, que pode ser de cor, de tamanho, de modelo. Tá? Esse tipo de variação ele é customizável. Vocês aqui vão definir qual é a estrutura que pode ser criada. Se vocês já têm um anúncio em algum marketplace e esse anúncio tem variações em marketplace, caso vocês recebam um anúncio aqui pelo botão de importação, aqui no RP vai ser criado um produto com variações. A mesma coisa acontece se eu estiver importando de uma plataforma de e-commerce. Se lá na plataforma de e-commerce o produto tem variações, ele chega aqui no RP com variações. E ao contrário, vale a mesma regra. Se eu tenho um produto aqui no RP que tem variações e utilizo esse produto para criar um anúncio no Marketplace, lá no Marketplace ele vai criar um anúncio com variações. Então eu tenho alguns exemplos, né? O próprio amendoim, que varia de tamanho, tem de 90 gramas e 120 gramas. Tem aqui a camisa Laika, ela tem 9 variações. Ela varia de cor, azul, branco e preto, e tamanho, P, M e G. Pouco mais para baixo tem o exemplo do fone de ouvido, esse varia de cor. Existe o fone na cor rosa e na cor preta. E a panela de pressão também tem 2 variações apenas de cor. Panela de pressão na cor cinza e na cor vermelha. Então eu tenho alguns exemplos bem variados aqui para a gente entender que é possível trabalhar com diversos tipos de produtos, né? E como cadastra esse tipo de produto no RP?
Vamos supor que a minha intenção é criar um anúncio no Mercado Livre, e esse anúncio vai ter variações, então eu vou partir de um produto com variações. Vamos fazer um do zero manualmente. Eu vou clicar no botão incluir. O exemplo que eu utilizo sempre é uma camisa, né? Então esse aqui é um produto camisa. Eu vou colocar um SKU ou referência, tá? Até está escrito dentro do campo, ó, código SKU ou referência. É as duas formas de chamar essa informação. E aqui eu vou fazer uma referência, tá? Como é um produto camisa, eu vou colocar um SKU CAM, fazendo uma referência a um produto camisa. Tá? Essa questão da estrutura do SKU, ela é muito importante e estratégica para vocês. Porque conforme a base de produtos vai crescendo, se vocês trabalham com SKU só por números, talvez fique difícil olhar, bater o olho nesse SKU e entender que tipo de produto é aquele. Tá? A não ser que você tenha criado uma regra por número. Tudo bem. Mas o que é legal aqui para trabalhar de uma forma bem organizada, e conforme a base for crescendo, vocês consigam ter um maior controle sobre ela. Ter algum tipo de estrutura. Então, vamos supor que eu trabalhe com bermudas e calças e camisas. Tá? As minhas camisas, elas vão começar com CAN. Aí pode ser CAN 1010, CAN 1011, CAN 1012. Sempre que eu bater o olho em um SKU, em alguma etiqueta, em alguma nota fiscal, que tiver um SKU ali que começa com CAN, eu já sei que se trata de uma camisa. E sempre que for uma bermuda, pode começar assim, ó. Tá? E esse é só um exemplo bobo para vocês entenderem como é que funciona essa estrutura de SKU. É claro que ele é livre, vocês é que vão criar o SKU de vocês, tá? Que vocês vão usar. Aqui vai ser CAN e o tipo do produto vai ficar como com variações. Tá? A partir do momento que eu defini o tipo com variações, ele liberou a aba de variações aqui no topo. Eu vou clicar na aba. E aqui nós podemos trabalhar com níveis e as variações em si. O que é um nível? Um nível é o tipo da variação. Então, por exemplo, vamos supor que esse produto ele fosse uma sanduicheira. Qual seria o tipo de variação comum para uma sanduicheira? Elétrica, no caso. A voltagem. Tá? Então, o nível seria voltagem e as variações seriam 110 e 220. Tá? Só um exemplo. Esses níveis, eles são customizáveis, então vocês podem criar. Né? Se fosse a sanduicheira, eu criaria o nível de voltagem. Mas como é uma camisa, eu já tenho aqui os níveis pré-configurados e tamanho é um deles. Então vou apenas confirmar que essa camisa vai ter tamanho. Confirmo e ele abre a linha. Nessa linha eu vou entrar com as variações em si. E aqui poderia ser 22, 23, 24. Poderia ser pequeno, médio, grande. Mas como é uma camisa, eu vou trabalhar com P, M, G e GG. Conforme eu vou inserindo aqui os valores na linha, ele vai criando a grade aqui embaixo. Então o P, a variação P, ele pegou o código SKU do pai e complementou com o sequencial. Traço 1, traço 2, traço 3, traço 4. Esse sequencial ele é um facilitador. A ferramenta tem esse facilitador para garantir que vocês não tenham problemas com SKUs repetidos nas variações. Mas, se vocês têm uma estrutura diferente, não gostam desse modelo, isso é livre, né? Então eu posso editar aqui e alterar tranquilamente para qualquer outro tipo de SKU, o sistema vai aceitar. A única recomendação é que vocês não repitam, né? O SKU é uma referência, a partir do momento que trocou o tamanho, por mais que seja o mesmo produto, trocou o tamanho, é outro produto. É a mesma coisa a cor, é o mesmo produto, mas trocou a cor, é outro produto, é outro estoque e às vezes até outro preço. Então por isso que é muito importante ter os SKUs diferentes nos produtos. Beleza, então vamos adicionar mais um nível de cor, vermelho, azul, amarelo. E agora quando eu rolar para baixo, o sistema fez as composições. Então existe o tamanho P na cor vermelha, ficou aqui no SKU1. P azul, P amarelo, depois entrou no tamanho M. M vermelho, M azul, M amarelo. Foi para o G. G vermelho, G azul, G amarelo. E depois o GG. Chegamos então a 12 variações. Vamos colocar mais um nível de modelo. Manga curta e manga longa. Mais uma vez o sistema vai fazer
todas as composições, todas as combinações, na verdade. Então ele botou o P vermelho com manga curta, o P vermelho com manga longa. E ele foi fazendo todas as combinações. Chegamos até aqui no GG amarelo com manga longa, resultando em 24 variações. Tá, vamos colocar mais um nível agora de material. Então, vou botar que tem de algodão e poliéster. Tá, então chegamos em 48 variações. Vocês podem trabalhar com até 5 níveis. Tá? Aqui eu já usei 1, 2, 3, 4. Eu poderia colocar mais um e até 200 variações. Esses são os limites do sistema. Beleza. Aí vamos salvar esse cadastro, né? Se nós fôssemos usar ele, salvaríamos aqui e criaríamos um anúncio a partir dele nos marketplaces, sendo que lá seriam respeitadas essas variações que foram criadas no RP. E os últimos dois tipos é o tipo fabricado e matéria-prima. Esses dois tipos eles são para indústria ou qualquer tipo de processo de fabricação de mercadoria com base em insumos. Então o exemplo que eu uso aqui nas aulas é uma cadeira de madeira. Essa cadeira ela usa os insumos cola, madeira e parafuso na sua produção. Dentro do produto fabricado, né, após nós definirmos aqui que o tipo é fabricado, ele libera a aba de produção e aqui eu também tenho uma espécie de composição. Eu chamo de receita, receita do bolo. Então, na produção de uma cadeira, eu uso madeira. Quantos metros de madeira? 3 metros. Eu uso parafuso. Quantos parafusos? 15. E eu uso cola. Quanta cola? 1 litro. Então, eu defino qual é a composição, qual é a receita do bolo na produção de uma cadeira e também as etapas, que no meu caso eu coloquei cortar e colar. Então, se eu gerar uma ordem de produção solicitando a produção de 100 cadeiras, o sistema consegue calcular para mim quanto de cola, quanto de madeira e quanto de parafuso eu vou utilizar para produzir 100 cadeiras. E quando essa ordem de produção é atendida, o sistema faz a baixa das matérias-primas, então ele retira do estoque o que foi utilizado e faz a entrada do produto fabricado, que é o que nós produzimos com base naquela matéria-prima que foi utilizada. Tá? Então esses são os tipos: simples, kits, com variações, fabricados e matéria-prima. Voltando um pouco aqui na variação, as variações, quando nós temos kits e produtos fabricados que são com variações, acaba acontecendo uma espécie de confusão. Né? O pessoal tenta editar o produto pai da variação, e isso não é possível. Por exemplo, aqui, ó, amendoim japonês, 2 variações. Vamos supor que seja um kit. Se eu abro o produto pai, eu não consigo alterar. Ele fica bloqueado, ele não deixa alterar. Sempre que eu tenho um produto com variações, essa alteração eu tenho que fazer diretamente na variação. Tá? E eu falo aqui produto pai, né? E às vezes vocês não estão tão acostumados com esse termo, mas basicamente o que é o produto pai? É o produto que amarra as variações. Tá? No caso aqui, amendoim é o produto pai e amendoim de 90 gramas é o produto filho. Então, se isso fosse um kit, se essa estrutura aqui fosse um kit, eu iria clicar aqui, ó, entre os parênteses, na variação de 90 gramas, editar. E agora eu estou no cadastro da variação. Esta variação eu posso transformar em um kit, e então aqui eu faço a composição do kit, que é a variação. Tá? E se fosse um produto fabricado, a mesma coisa, né? Aqui no tipo eu movimento para fabricado, e na aba de produção eu defino quais são os insumos utilizados na produção desta variação. Apenas esse detalhe. Quando tem variações, não é o produto pai que vai ser editado, e sim a variação. Beleza. Então, os nossos próximos passos vão ser criar um anúncio no Marketplace a partir de um produto que está aqui no RP. Mas antes disso, eu quero criar um cadastro e comentar um pouco sobre os campos que tem ali dentro. Eu vou tentar comentar quase todos, mas tem alguns que não, né? A grande maioria eu vou comentar. Então, começando em dados gerais. Deixa eu dar um pouco de zoom. Temos aqui a descrição do produto, que nada mais é do que o nome dele. O código SKU, essa informação eu até já expliquei para vocês. Um pouco para baixo nós temos a origem, o NCM e a unidade. Essas 3 informações elas são fundamentais para a emissão da nota fiscal. E elas não vêm nos pedidos.
Então, se eu tenho um pedido do Mercado Livre que chegou na RP, não vai ter lá o NCM unidade de origem. Se eu tenho uma loja virtual, mesma coisa, chega um pedido aqui no RP, não vem o NCM unidade de origem. Então, da onde o RP vai buscar essas informações? No cadastro. Por isso é muito importante que elas estejam aqui preenchidas. Tá? Ponto importante. Se eu já tenho aqui os meus produtos cadastrados e eles ainda não têm o NCM unidade de origem, eu posso usar a ferramenta edição em massa para preencher. Então aqui, o amendoim de 120 e de 90, vamos supor que esses dois cadastros utilizem as mesmas informações. Eu clico aqui, ó, editar dados em massa, e ele abre aqui na lateral alguns campos que são de comum edição, né, que eu preciso editar com frequência, né, os mais comuns. Então tem aqui a unidade, o NCM e a origem. Eu posso preencher aqui e quando eu clicar em aplicar, ele vai aplicar em todos os produtos que estão selecionados. Tá? No meu caso eu selecionei só 2, mas eu poderia selecionar aqui uma página inteira. 50 estão selecionados. Eu clico em editar dados em massa e qualquer informação que eu preencher aqui, eu clico em aplicar, ele aplica nos 50 que estão selecionados. No caso aqui ele está até solicitando se eu quero preencher em todos os que eu tenho na minha conta. Está fazendo a sugestão aqui em cima. Tá. Tem alguma outra forma, né? Vamos pensar que eu tenho 500 produtos, 1000 produtos e alguns têm as informações, outros não. Como eu posso verificar, né? Existe um relatório. Esse relatório ele fica aqui em mais ações. Produtos com problemas fiscais. Qual que é a função desse relatório? Varrer toda a base de produtos em busca de produtos que não tenham NCM unidade de origem. Eu vou gerar ele. Ó. Então ele está me mostrando aqui, ó, Belkin. O produto Belkin não tem unidade, não tem NCM, mas tem origem. Então poderia preencher a unidade, o NCM, a origem está preenchida, então não deixa mexer. O outro, aqui o Belkin branco, ele tem unidade, ele tem origem e não tem o NCM. Então eu posso ir preenchendo. E assim eu vou fazendo, né? Eu vou preenchendo todos os produtos e vou identificando aqueles que estão sem essas informações. Se for o caso de ter muitos produtos, tem como vocês trabalharem com categorias específicas, né? Então, primeiro eu vou fazer de uma categoria, quando eu terminar, semana que vem eu vou fazer de outra categoria, e assim eu consigo ir fazendo esse trabalho aos poucos. Então, voltando aqui para o cadastro do produto. Então, descrição, que é o nome, código SKU, origem, NCM e unidade, que são os 3 campos fundamentais da emissão. O tipo, que eu já comentei. O código de base do produto. Tá? Então, se eu tenho o código de base e quiser preencher rapidamente, eu posso usar o leitor. Né? Eu clico nesse campo, faço a leitura e ele já preenche com a informação. O código CEST, que é o código especificador da substituição tributária. Isso aqui só vai ser preenchido por orientação da contabilidade. Caso contrário, pode deixar em branco que está tudo bem. O preço de venda do produto. O preço promocional. Logo abaixo nós entramos aqui na seção de dimensões e peso, onde nós temos o peso líquido, o peso bruto, o tipo da embalagem, a largura, a altura e comprimento. Para quem vai trabalhar com logística própria, por exemplo, Correios, Jadlog, Total Express, ou os gateways logísticos como Kangu, Melhor Envios, Frenet, Intelipost, esses dados eles são bem importantes, porque é a partir desses dados que o sistema faz a cotação da etiqueta, a cotação do frete, e também gera as etiquetas na expedição. Mas esses dados também são importantes para alguns canais da internet. Quando nós fazemos o envio do produto que está aqui no RP para a Shopee, por exemplo, ele vai enviar essas informações aqui também. Tá? E no final temos a seção estoque. A primeira delas é se vai controlar estoque, sim e não. E quem tem ali produtos que talvez não pode ser inserido em vendas, pode botar aqui que não vai controlar estoque. Ou, no caso, se vai controlar estoque, deixa que sim. Mas na aba outros tem uma flag aqui que é permitir inclusão nas vendas. Se eu colocar não, esse produto ele fica só para cadastro interno. Ele não vai ser possível de inserir no PDV, no pedido de venda, né? Então é só de uso interno. Então sim e não, se vai sim ou não controlar o estoque. A partir do momento que nós definimos que sim, ele vai controlar estoque. Se for um cadastro novo,
ele libera aqui do ladinho o estoque inicial. O estoque inicial é o único momento que nós podemos inserir estoque via cadastro de produtos. Quem estava na aula de sexta-feira passada, lá eu comentei que quando estamos criando o produto, nós já podemos definir, bom, esse cadastro parte de 45 unidades no estoque. Mas a partir do momento que salvamos o cadastro, então mesmo editando esse cadastro, não é possível alterar estoque via cadastro do produto. Nesse caso, alterações e gerenciamento no estoque vai ser por suprimentos, controle de estoques. Esse local ele vai listar novamente todos os produtos que estão registrados, cadastrados no RP. Ao lado temos o estoque mínimo. Esse campo ele tem uma função bem importante. Ele pode enviar avisos e alertas sempre que o produto bater no estoque mínimo. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu vou pensar quanto tempo demora para o fornecedor me enviar a mercadoria a partir da compra, né? Vamos supor que eu fecho com ele hoje. Quanto tempo demora para a mercadoria chegar aqui no meu estoque? E quantas vendas eu tenho no período? Aí eu faço um cálculo e defino aqui qual que é o meu estoque mínimo. Então, por exemplo, vamos supor que esse produto eu vendo 10 unidades por semana e o fornecedor demora uma semana para me entregar. Eu vou colocar aqui o saldo mínimo de 15. Quando ele bater em 15 em estoque, eu já tenho que antecipar a compra, mandar a compra lá, a ordem de compra para o fornecedor, para dar tempo de fechar com ele, de ele gerar nota, o caminhão chegar aqui na minha empresa, antes mesmo do estoque terminar, né? Então eu vou me antecipar na hora da compra. Quando definimos um estoque mínimo, aqui na parte de configurações do sistema, no menu lateral, dentro das configurações aqui na aba de suprimentos, configurações de estoque, aqui dentro nós podemos definir o aviso. Então, rolando para baixo, primeiro tem que habilitar. Então, enviar e-mail sobre produtos abaixo do estoque mínimo. Eu habilito essa informação, essa opção, e a partir disso, uma vez por dia, o sistema vai analisar a base e sempre que ele encontrar produtos no estoque mínimo ou abaixo do estoque mínimo, ele dispara um e-mail para o endereço que estiver inserido aqui embaixo. E aí pode ser o e-mail da pessoa responsável ou do setor responsável pelo estoque. Além desse aviso, em suprimentos também tem um relatório. Então, suprimentos, relatórios. Na aba controle de estoques, temos aqui produtos abaixo do estoque mínimo. Então, se eu não quero aguardar pela notificação, eu já quero tirar um relatório para analisar a base e entender o que está no estoque mínimo, esse aqui é o relatório que vai ajudar vocês nesse sentido, tá bem? Então, voltando aqui para o cadastro. O próximo campo é o estoque máximo. Esse campo é informativo, mas ele também é utilizado como informação lá do relatório de necessidade de compras. E qual que é a ideia, né? Eu posso definir qual que é o teto de estoque que eu quero ter de uma certa mercadoria, né? Vamos supor que o preço oscile, né? Eu não quero fazer compras muito grandes, eu quero definir aqui que o máximo é 200. Beleza. Isso vai ser considerado e sempre vai ser um informativo. Sob encomenda, sim e não. Tá? Esse recurso, o que ele faz? Ele cria um saldo virtual para o produto, para quem trabalha com e-commerce, né? Então vamos supor que eu tenho 10 unidades desse produto aqui no RP. Se eu digo que ele é sob encomenda, se eu marco aqui que é sob encomenda, ele vai trabalhar com saldo virtual. E esse saldo ele fica configurado aqui, ó, em configurações. Quase todas as opções que eu estou falando são aqui na seção suprimentos, configurações de estoque. Aqui, ó, quantidade enviada para o e-commerce quando o produto sob encomenda. No meu caso, eu defini 500. Então, por mais que eu tenha apenas 10 unidades desse produto no RP, ou nenhuma, lá no e-commerce vai aparecer que eu tenho 500. E qual que é o ganho desse recurso? É o gerenciamento de produtos sob demanda. Então, aqui na parte de vendas, pedidos de venda, sempre que chegar um pedido e nesse pedido tem um produto sob encomenda, quando ele estiver aqui em aprovado, eu tenho um filtro, ó, por encomenda. Então eu posso marcar aguardando encomenda. Aqui ele verifica todos os pedidos que entraram no RP que não tem estoque e que eu preciso encomendar com o fornecedor ou então até mesmo produzir a mercadoria. Os que já tiveram encomenda recebida e os que não têm encomenda. Então é uma forma de gerenciar produtos que de fato às vezes eu não tenho no estoque, mas eu vou comprar somente se tiver vendas.
E aqui eu posso conciliar, né, com o módulo produção. Então, vamos supor que eu sou uma indústria, eu vendo uma mercadoria específica, mas eu só produzo essa mercadoria quando eu tenho uma venda dela. Então eu defino que aquele produto é fabricado e também sob encomenda. Envio um saldo virtual lá para o marketplace, para a plataforma de e-commerce, possibilitando a venda. Vendeu, ele vai entrar aqui em aprovado, aguardando a encomenda. E enquanto ele está aqui aguardando a encomenda, não consigo gerar nota, não consigo lançar o estoque, ele fica bloqueado. Ele só vai ser liberado a partir do momento que eu tiver uma ordem de produção atendida, uma nota de entrada atendida ou uma ordem de compra atendida. Aí essa caixinha que está cor laranja fica verdinha, liberando o pedido para seguir o fluxo dele. Temos também o controle de lotes e validades. No meu plano não está instalado, mas basicamente como isso funciona. Sempre que eu recebo o XML de um fornecedor e nesse XML tem lá um produto que é perecível, entra no sistema o lote e a validade daquela mercadoria. E sempre que eu estiver vendendo essa mercadoria, ele vai pegar o lote mais antigo, que vai vencer primeiro, para fazer a saída do estoque. Isso no comportamento padrão. Mas se eu precisar fazer alguma alteração, né, quero mudar o lote, tranquilo, ele libera. Último campo é a localização, penúltimo. A localização do produto dentro do depósito. E a dica aqui, pessoal, é usar um endereçamento que seja por ordem alfabética. Assim vocês vão garantir que lá no processo da separação, quando for entrar no estoque, não aconteça a situação de vai no corredor A, depois vai no corredor Z, depois vai no X, volta para o M, né? E aí fica indo para um lado e para o outro, perdendo tempo. Colocando um endereçamento por ordem alfabética, o sistema lá na separação ele já vai gerar um endereçamento seguindo essa lógica. Então primeiro você entra no corredor A, coleta todos os produtos que tem que pegar ali no corredor A. Depois você vai para o B, depois para o C, para o D, né? E às vezes nem vai chegar até o X, né? Vai voltar antes. Mas a ideia é que não tem que ficar indo e vindo dentro do depósito. E por último, dias para a preparação. Aqui é um recurso que funciona junto com o sob encomenda. Quem vende no Mercado Livre sob encomenda sabe que lá, quando é definido que é sob encomenda, o Mercado Livre deixa um aviso para o consumidor. Então, você compra essa mercadoria hoje, ela estará disponível a partir de 7 dias. Então a pessoa que compra ela já sabe que aquele produto não tem um envio imediato. E se eu coloco aqui a informação, tem alguns marketplaces que recebem ela. Né? Não são todos, né? Mas tem alguns que recebem e aí ele já deixa lá no anúncio essa informação. Ó. Você vai comprar aqui, mas o vendedor vai despachar em 7 dias. É quase que um complemento do recurso sob encomenda. Seguindo, saímos aqui da aba Dados Gerais e entramos na aba Dados Complementares. Aqui nós vamos ter a categoria do produto. Tá? Clicamos aqui na lupinha e ele lista a árvore de categorias. Lembrando que essas categorias são as categorias do ERP. Então elas precisam ser cadastradas em cadastros, categorias dos produtos. Quando nós recebemos um produto de algum canal, ele cria automaticamente a categoria aqui no ERP. Temos a marca, a tabela de medidas, a descrição complementar do produto. Então aqui são detalhes sobre o produto e pode ser de forma comercial, porque isso aqui é utilizado para criar anúncios também, né? Mais para baixo temos as imagens e anexos deste produto. Depois tem a aba de ficha técnica, a aba de anúncios. Aqui na aba de anúncios, todos os anúncios que estiverem relacionados com esse produto, eles vão aparecer aqui como uma linha, né? A aba de preços, para quem trabalha com lista de preço, é nessa aba que pode ser inserido o preço de lista. Então vamos supor que eu trabalho com atacado e varejo. Em dados gerais, eu tenho aqui o preço para o varejo, né? Consumidor final. E na aba preços, eu crio uma lista de atacado e coloco qual seria o preço, então, quando eu estou vendendo em grande quantidade para o atacado. E eu posso registrar o preço de venda e o preço promocional e posso ter várias listas. Então, botei atacado, mas posso colocar aqui uma lista especial, uma lista para varejo, ou para uma integração específica, né? Então eu consigo ter diversos preços vinculados ao mesmo produto. Aba de custos. Essa aba só aparece para quem tem o relatório necessidade de compras, o relatório DRE. Por que ele aparece?
Porque quando eu tenho o DRE, ele não armazena apenas o custo da última compra, mas sim o histórico de custo. Com isso, ele consegue formar a média de custo com base nas compras passadas que ainda tem no estoque, considerando também as novas compras, né? Então, a cada vez que eu formo o preço através da nota de entrada, o sistema registra uma linha aqui na aba de custo, com o saldo atual na data, o saldo anterior, se teve impostos recuperáveis, o preço de custo, o custo médio e o preço de venda na data, né? Sempre na data. Se eu não tenho DRE, então não existe aqui a aba de custos, mas aqui na aba outros vai ter um campo específico, custo. E esse campo é único, então toda vez que eu faço a formação de preço, o custo é substituído. Eu tenho sempre o custo da última compra. No caso de não ter o DRE, eu não consigo ter a média de custo, apenas o custo da última compra. Na aba outros eu vou ter as unidades por caixa, a linha de produto, a garantia, o markup. Lembrando que o markup existe um padrão. Quando eu defino esse padrão e aqui estiver 0, ele pega o padrão. Agora, quando eu tenho um valor aqui, ele utiliza o markup que está preenchido no produto. Permite inclusão nas vendas, tá? Que eu já comentei. Outras informações tributárias. Os fornecedores desse produto. Vou botar aqui, por exemplo, o Fernando, que é o meu fornecedor padrão. E o código desse fornecedor. Então, por exemplo, esse produto, na minha empresa, ele pode ter o SKU CAN. Mas para o meu fornecedor, o SKU é diferente. Quando eu faço isso e importo uma nota de entrada desse fornecedor, o próprio sistema já faz o reconhecimento. Ele consegue entender que aquele produto do fornecedor é equivalente ao meu produto CAN. Tá? O CAN é o exemplo. E um pouco mais para baixo tem um campo aberto, que são observações gerais sobre o produto de utilização interna. Ou seja, não é exibido de forma alguma para o cliente. Então, se tem alguma observação, algum produto que é delicado, que tem um manuseio diferente, alguma coisa assim, pode ser inserido aqui dentro desse campo, sem preocupação, porque nunca vai ser exibido para o cliente. Certo, pessoal? Então, esses são os principais campos dentro do cadastro do produto. Agora, nós vamos fazer o envio de um produto para o Marketplace. O Marketplace que nós usamos como exemplo é o Mercado Livre, e o produto que nós usamos é esse aqui, ó. Tá, então eu tenho o produto aqui na RP. Esse produto, no caso, ele está só na RP, mas poderia ser um produto que foi importado de algum canal. O RP ele serve também para fazer expansão. Então, tenho lá o Shopee, puxo os anúncios da Shopee, crio produtos no RP. A partir do momento que é um produto no RP, eu consigo enviar para o Mercado Livre, enviar para o Nuvem Shop, enviar para qualquer outro canal, né? Então, eu só preciso ter o produto para conseguir enviar. Nesse caso, ele está só no RP, né? Vamos selecionar ele e clicar em enviar para o e-commerce. Ele vai listar todas as conexões, né, todos os canais que foram integrados no RP. Vamos descer até o Mercado Livre. Vou clicar aqui em continuar envio de produtos e na próxima tela ele vai fazer uma pré-análise. Ele vai tentar identificar se falta algo no meu produto que é importante para criar um anúncio no Mercado Livre. É exatamente isso que ele está fazendo nesse momento. Beleza, passou. Aqui para mim passou porque o meu produto ele tem a foto, ele tem a categoria, ele tem a descrição, ele tem o preço, passou certinho, tá? Mas imaginem que estivesse faltando a categoria. Então, antes de chegar nessa tela, o sistema já me apontaria, ó, teu produto falta a categoria. Clique aqui e faça o preenchimento. Então, a ideia é essa, né? Que a gente consiga minimizar os erros no envio do produto. E aqui quem já está atuando é o módulo de anúncios, né? A partir do momento que eu cliquei lá em enviar e selecionei um Marketplace, quem já está atuando na jogada é o próprio módulo de anúncios. Então ele identificou que está tudo certo com o meu produto, porém ele é elegível para catálogo. E é essa a sugestão que ele está me fazendo aqui, ó. Deseja anunciar no catálogo do Mercado Livre? Caso positivo, é só clicar aqui no ícone da corrente. Ele vai listar os anúncios de catálogo. Se eu encontrar um anúncio que seja equivalente ao produto que eu estou enviando e tiver interesse em anunciar em catálogo, eu marco aqui e clico em continuar. Assim ele vai criar um anúncio de catálogo. No meu caso, pessoal, o produto frigideira que eu tenho de fato não apareceu aqui no catálogo, porque a busca que o sistema fez foi pela descrição. Por que disso? Porque o meu produto não tem o Jetinhan, né? Se ele tivesse o Jetinhan, seria muito mais assertivo, porque ele usaria o Jetinhan para tentar achar um anúncio de catálogo equivalente ao meu produto.
Tá? Então, quando tem o Jetinhan, essa vinculação, essa sugestão que está aparecendo aqui na tela, ela é muito mais assertiva do que pela própria descrição do produto. Tá, beleza. Eu não quero anunciar no catálogo. Como é que eu faço então? É só marcar essa caixa de seleção que tem aqui embaixo. Ó. Não encontrei meu produto nessa lista e quero submeter um produto novo à lista geral. Em outras palavras, quero criar um anúncio normal. Vamos clicar aqui em continuar. Ele vai deixar o ícone apagadinho e vamos confirmar e enviar aqui em cima e continuar. Beleza. Agora nós chegamos numa parte que temos uma espécie de pré-anúncio, tá? Como eu selecionei só um produto lá na minha base de produtos, eu estou vendo só um quadrinho. Isso significa que eu vou criar apenas um anúncio. Mas se eu tivesse selecionado 10 produtos, 20 produtos, 50 produtos e tivesse encaminhado para o Mercado Livre, aqui eu estaria vendo 20 anúncios, 50 anúncios, né? A quantidade de produtos que eu selecionei é a quantidade de anúncios que eu vou criar no Marketplace. Tá? Aqui então é apenas um. Clicando nesse quadrinho, nós entramos no pré-anúncio. Então aqui vai ter os detalhes do anúncio que nós vamos criar no Mercado Livre. Começa pelo título, a descrição que está vinculada ao Mercado Livre, perdão, a categoria, não a descrição está aqui em cima, né? Aqui temos a categoria. Um pouco para baixo tem o preço, isso eu comentei bastante na aula de ontem, né? Os tipos de preços que nós podemos enviar, igual do produto, no caso aqui é R$90, pode ser também preço fixo, o preço fixo abre o campo e me permite inserir o preço desse anúncio nesse momento. Pode ser a regra do e-commerce, que no caso da minha integração está configurada para 23%. Então ele jogou 23% em cima do preço que está lá no produto e chegou em 110,70. Ou a regra personalizada. No caso da regra personalizada, ele abre os campos, né? Então aqui eu coloco o valor do frete, o percentual e se tem algum acréscimo ou desconto adicional. Existe também a calculadora de preços, tá? Eu acabei desabilitando ela ontem porque nós identificamos um probleminha, já passamos para o time corrigir, mas a calculadora de preços ela vai além. Ela é um recurso que consegue ir no Mercado Livre buscar direto na API qual é a comissão daquela categoria, vai direto na API buscar qual é a comissão, qual é o frete daquela categoria e depois aqui no RP permite que eu insira outros custos, né? Seja adicionais ou seja uma margem de lucro e assim com isso ela forma um preço final. É o recurso mais avançado para a formação de preço com o Mercado Livre que nós temos. Eu vou trabalhar hoje com o preço igual do produto, tá? Não vou modificar, vai ficar R$90. E logo abaixo temos 3 abas: detalhes do anúncio, ficha técnica e imagens. Esse meu produto é simples. Se ele fosse um produto com variações, aqui teríamos 3 abas. A última aba seria a aba de variações, para a gente verificar quais são as variações que vão ser criadas no anúncio, tá? Então, detalhes do anúncio. Temos aqui o tipo. No caso do Mercado Livre, pode ser grátis, clássico ou premium. Lembrando que o grátis, de forma profissional, não tem como trabalhar porque ele aceita só uma unidade no estoque. Tá? Então, imagina, coloca um no estoque e vende, tem que ir lá colocar de novo. Aí não tem como, né? O que dá para trabalhar de forma profissional é o clássico e o premium. Tá? Esses dois são as modalidades comuns. Tá? Vamos deixar aqui no clássico. O título do anúncio que vai ser criado e ele puxa exatamente o título do produto. Então ele pega para facilitar minha vida o nome do produto e joga aqui. Porém, eu posso alterar. Tá? O produto tem um nome, mas o meu anúncio é comercial, então eu quero especificar mais detalhes aqui no título, sem problemas. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o título bem curto porque eu quero simular um erro justamente para poder mostrar como corrigir o erro. Né? Então simulo, forço o erro para mostrar como corrigir. A descrição complementar, ele também pegou lá do cadastro do produto, então se eu já tenho lá uma descrição legal, comercial, bacaninha, puxa para cá. E se por acaso não está legal ou quiser alterar, tranquilo, permite edição aqui, não vai modificar a descrição do produto, fica só vinculado ao anúncio. Depois temos a aba de ficha técnica. Essas são as características do produto no Mercado Livre. E algo muito legal aqui é que o sistema ele já consegue me informar o que é obrigatório e o que é recomendado. Então, nessa categoria, seguindo as regras do Mercado Livre, é obrigatório enviar marca, modelo, tipo de produto, unidades por kit e código universal. Sem isso, a API do Mercado Livre não permite a criação do anúncio.
Eu não consigo criar um anúncio a partir do RP se eu não enviar essas características. Mais para baixo, eu tenho as características recomendadas. E essas características recomendadas, ele puxa através da categoria do produto no Mercado Livre. Então eu vejo que essas recomendadas que ele está mostrando é capacidade em volume, material do corpo, material do cabo. Material do cabo, como é que ele sabe que isso aqui é uma frigideira? Justamente pela categoria, né? Beleza. E se eu estivesse enviando um celular? O que eu estaria vendo aqui? Seriam outros atributos, outras características. Seria o tamanho da tela, capacidade de memória. Então, a partir da categoria, ele já faz a sugestão de quais são as características que devem ser enviadas. As obrigatórias, eu sou realmente obrigado a enviar, né? As recomendadas, eu não sou obrigado, porém, existe um cálculo de relevância no Mercado Livre. 60%, 65%, 80%, 85%, 100%. Essas características recomendadas não é o único fator, mas elas são um dos fatores que aumentam aquela relevância do anúncio. Então, quanto mais informação eu colocar aqui, mais chances tem do meu anúncio ganhar uma relevância maior, tá? Mas não é o único critério, é um dos critérios que o Mercado Livre usa. E mais para baixo temos outras características. Essas elas não são obrigatórias, elas não participam também na parte da composição da relevância do anúncio, porém tem algumas situações que eu preciso enviar. Por exemplo, se é um produto inflamável, eu tenho que definir, olha, esse produto é inflamável, então eu mando como um atributo. Ou a condição do item, se for um produto usado, por exemplo, eu tenho que enviar que esse produto é usado, então eu uso aqui o atributo para fazer esse envio. Beleza, então vamos preencher aqui algumas informações. É uma frigideira, não é um kit. Se não é um kit, o que eu vou fazer? Vou clicar nos 3 pontinhos e acessar a opção que não se aplica. Essa característica não se aplica ao meu produto. Código universal do produto, GTN, eu não tenho. Felizmente o Mercado Livre não obriga. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, não se aplica. No caso aqui ele vai perguntar o motivo para não ter, eu vou dizer que é por um outro. Beleza, com isso eu já consigo enviar. Mas vamos colocar algumas coisas a mais aqui. Então vou botar o material do corpo é alumínio. O material do cabo é madeira. A forma é redonda. E ela é uma frigideira de 1 litro. Só para poder verificar depois lá no Mercado Livre. Por último, nós temos a aba de imagens. Ele puxou as imagens do cadastro do produto, mas ele permite fazer edições. Então essa aqui não está boa, eu posso remover e colocar outra e depois criar um anúncio. Beleza, com isso nós já temos o nosso anúncio criado, nosso pré-anúncio. Lembrando que eu vou simular um erro, né? Então eu deixei aqui o título bem curtinho para gerar o erro. Agora eu vou fazer o envio. Eu vou clicar no botão enviar anúncios. Tá, conforme a nossa previsão, deu erro. Por que eu quis simular isso? Porque às vezes o pessoal chega aqui e não sabe como seguir, né? Quando dá erro, pessoal, vocês têm que colocar o mouse em cima do E e clicar nele. Aí vai ter uma legenda. O título está incompleto, por favor inclua características que representem seu produto, como por exemplo, marca, modelo ou cor. Tá? Quando nós temos um erro tratado, significa que aqui na base de erros com o Mercado Livre do RP, o erro tem um tratamento, ele tem uma mensagem. Aqui, ó. Então fica bem mais fácil de interpretar qual que é o problema quando eu tenho uma mensagem traduzindo o erro. Só que a API do Mercado Livre ela é muito grande, ela tem muitos métodos e é realmente algo bem complexo. Então existem também erros que não são tratados. O que vai acontecer se eu estiver enfrentando um erro que não tem um tratamento? Eu vou enviar assim como eu fiz, vai aparecer o E, eu vou clicar no E, só que não vai ter uma legenda, vai ter um retorno direto da API, que é um pedaço do código, né? Aí qual que é a dica que eu dou para vocês caso vocês enfrentem um erro que não é tratado? Dentro desse código vocês vão ver que tem algumas palavrinhas. Se você entende inglês, você vai ver que essas palavrinhas ali, elas dizem alguma coisa. Peso, comprimento, alguma coisa assim. E provavelmente é um atributo que está faltando, que é obrigatório. Aí você vem aqui, clica em revisar, vai lá e acha, vamos supor que é o peso, que está ali no meio do código. Clica em revisar, acha o peso, preenche o peso e tenta o envio novamente.
Se você não entende o inglês, você pode copiar o texto aqui do erro, cola no tradutor e dá uma olhada na tradução. Tenta identificar alguma palavra ali no meio do erro, que pode ser algo que está faltando ali no cadastro do produto, né? do anúncio, nas características ou algo assim. Se você conseguiu identificar, beleza, vai lá fazer o preenchimento e tenta o envio novamente. Mas se mesmo assim você não conseguiu, ou se você não quiser identificar esse motivo aqui através do retorno da API, aí nesse caso você pode copiar esse erro e abrir um chamado aqui no menu lateral, coloca aí para o time, ó, estou tentando enviar o produto CAN, exemplo, né? CAN para o Mercado Livre, porém, lá no módulo de anúncios, quando eu estou tentando enviar, retorna um erro que eu não estou conseguindo descobrir qual é o motivo. Aí o nosso time vai analisar o retorno da API, qual é o erro que está sendo apontado aqui, e vai dar os caminhos para vocês resolverem o problema, tá? Então existem erros que são tratados, mas a API é muito grande, né? E às vezes ontem não existia um erro, hoje já existe. Então é algo que está sempre se modificando, né? É difícil conseguir tratar tudo. Quando tiver essa questão de não ter a tratativa do erro aqui, vocês podem tentar identificar através das palavrinhas ou abrir um chamado. Vou clicar aqui em revisar e vou resolver o nosso erro, que é bem simples. É o título, né? Então vou só colocar aqui, ó, mentoria de primeiros passos. Só isso eu já vou enganar o Mercado Livre. Ele já acha que o meu título está ótimo. Vou clicar aqui em enviar. Show! Sinalzinho verdinho, deu certo. E quando dá certo, no caso do Mercado Livre, fica aqui o link disponível para a gente acessar o anúncio. Então eu vou clicar aqui e ele vai direcionar para o anúncio que recém saiu do forno. Então tá aqui o nosso anúncio, ele respeitou as nossas fotos, respeitou a nossa descrição, aqui ó, o preço, os atributos, né, características principais, outras características, né, então marca, o modelo, o tipo, a capacidade, o material do corpo, do cabo, né, tudo certinho. Aqui eu consigo visualizar tudo. A descrição complementar ele também respeitou. Enfim, né, tá aqui criado o nosso anúncio. Quando eu clico aqui em fechar e volto para RP, eu clico em finalizar e ele vai retornar lá para o produto que deu origem para a criação desse anúncio. Tá aqui, ó, nosso produto. Agora, quando eu clico na aba anúncios, eu visualizo esse produto, ele está vinculado com um anúncio do Mercado Livre. E poderia ser mais, né? Poderia ter 5 anúncios no Mercado Livre, poderia ter 5 do Mercado Livre e 1 da Shopee. Tá? Então aqui ficam todos os relacionamentos com anúncios. Dica: em cada um dos anúncios tem uma folhinha 4 com uma orelhinha, e essa folhinha ela apresenta o histórico de movimentações entre o RP e o canal. Então, se eu enviar um preço, vai ficar registrado aqui. Se baixou o estoque e o sistema automaticamente fez um envio de estoque, vai ficar registrado aqui dentro. Então, às vezes você está em dúvida se o sistema está enviando o estoque. Como é que pode confirmar? Vem até essa tela de anúncios, abre aqui o anúncio, clica nessa folhinha e você vai conseguir encontrar o log. Ó, nossa primeira tentativa foi um erro. Qual foi o erro? Foi o título, né? Depois, às 15h09, nós tivemos sucesso. Depois teve mais uma atualização sistemática, né? Agora, quando tiver um envio de estoque, vai registrar também aqui qual que é o estoque que foi enviado. Tá? E voltando para a lista, agora o nosso produto, ele ganhou uma referência. Ele está mostrando aqui que é um produto relacionado com o Mercado Livre. O que eu poderia fazer agora? Usar esse mesmo produto para criar um anúncio na Shopee. Eu marco aqui a Shopee e faço novamente todo o processo. Tá? Claro que o processo da Shopee são outras características, tem características específicas, mas a lógica é sempre a mesma. Tá? Beleza. Então, enviei esse anúncio, mas eu sinto que eu tenho que fazer uma edição ou clonar esse anúncio. Como é que eu posso fazer? É aí que entra o módulo de anúncios na jogada. Tá? Quando acessamos aqui, ó, cadastros, anúncios, esse módulo ele tem a função de ser um intermediador entre anúncio no Marketplace e produto no RP. Ele faz várias funções, ele tem várias funções. Ele consegue relacionar anúncio com o produto, ele consegue usar o anúncio para criar o produto, ele consegue fazer relacionamento automático, mas também, o que ele faz? Ele permite editar o anúncio que nós criamos. Então, vou abrir aqui o Mercado Livre para visualizar o anúncio que nós recém criamos.
Ó, vou rolar para baixo um pouquinho, ó. Tá aqui, ó. Frigideira, 85% de relevância. Quero dar uma olhadinha nas métricas e tendências. 3 pontinhos, rola para baixo, analisar métricas e tendências. Aqui eu consigo ver que o nosso anúncio atingiu 85%. E também, esse é um indicador, né? E também um indicador de experiência de compras, que no meu caso ele não foi gerado porque precisa ter vendas nos últimos 180 dias e não é o caso aqui, né? Mas para vocês eu tenho certeza que sim. Então são 2 indicadores interessantes que vocês têm dentro do RP e não precisa mais acessar o Mercado Livre para conseguir visualizar isso. Tá, vamos supor então que eu quero mudar o tipo do anúncio. Eu não vou partir do produto, eu vou clicar diretamente aqui, ó, no próprio anúncio, abrir o anúncio, clico em editar e todas as opções do anúncio estão abertas para mim agora. O título, a descrição, o tipo de anúncio, os preços, as fotos, aqui na aba ficha técnica, os atributos. Então vamos supor que eu enviei aqui alguns atributos, mas não todos. Eu posso vir aqui, voltar aqui, preencher os atributos que faltam, salvar esse anúncio e fazer o envio novamente. Clica aqui, ó, enviar para e-commerce e aí eu atualizo o anúncio, tá? Esse aqui não é o anúncio certo, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui na telinha. É esse aqui o anúncio, não. Esse aqui, ó. É esse aqui o anúncio certo. Tá? Como eu faço várias aulas, tem alguns vestígios de outras aulas, tá? Então eu edito aqui, modifico e depois eu faço o envio pro canal novamente para atualizar esse anúncio. Tá? Clico aqui em mais ações, enviar ou importar. Opa, não estou dentro do anúncio. Modifico e faço envio. Aqui, agora sim. Tá? Outro ponto. Vamos supor que eu criei esse anúncio, mas agora eu quero clonar. Vamos pensar que eu trabalho com autopeças e eu preciso de um tipo de anúncio para cada veículo. É uma peça padrão que serve ali em 5 modelos de carros. Mas eu quero ter um anúncio do Gol, um anúncio do Nivus, um anúncio da T-Cross, né? Então um anúncio para cada carro. Por que disso? Porque o consumidor, quando vai procurar a peça, ele bota o nome da peça e o nome do carro dele. Ele não vai lá pelo part number da peça, né? Ele vai pensar assim, eu tenho um Gol, deixa eu botar aqui correia do Gol. E é assim que ele busca. Então a estratégia, né, muitas vezes é criar um anúncio para cada carro, né? E aqui eu uso autopeças como exemplo, mas isso se encaixa em vários outros casos, né? Seja em estratégias comerciais específicas ou até mesmo só pelo fato de ter um anúncio no clássico, um no premium. Como é que eu posso clonar o anúncio? Tá, deixa eu só pegar aqui o anúncio certo para não errar. Ó, tá aqui o anúncio que nós queremos recentemente. Clica aqui no menu de 3 pontinhos, clonar anúncio. Eu posso clonar 1, 2, 3 ou no máximo aqui 20, tá? 20 é o limite. Eu vou fazer um clone de 3 anúncios. Coloca a quantidade de 3, avançar. E agora ele entra exatamente no mesmo fluxo. Então quando eu estou criando um anúncio pela primeira vez, eu vou partir do cadastro do produto. Mas quando eu já criei o anúncio e eu quero apenas clonar, aí nesse caso eu não vou lá no produto, eu vou aqui no anúncio, abro o anúncio, vou ali na opção clonar. Tá? E aqui ele está questionando se eu quero anunciar algum deles em catálogo. Eu vou botar aqui não. Beleza, e vou continuar. Aqui ele está solicitando para eu preencher o padrão do tipo de anúncio. E pronto, ó. Lá atrás eu comentei, eu selecionei só um produto e estou vendo só um quadrinho. Aqui eu solicitei o clone para 3 anúncios. Então eu estou vendo 3 quadrinhos. Agora imaginem assim, esse aqui é o anúncio do Gol. Então eu vou editar. Correia dentada do Gol. Salvei. Esse é o anúncio que eu estou fazendo para o veículo Gol. Esse aqui vai ser do Nivus. Correia dentada do Nivus. E assim eu vou modificando os anúncios. Eu citei um exemplo bobo aqui, né? Mas poderia ser esse aqui no clássico, esse aqui no premium. Ou esse aqui eu uso uma foto. Esse aqui eu quero tentar uma estratégia diferente e modificar a foto. Quero usar a foto da Olist, ó. Vai vender muito mais. Então eu vou modificando os anúncios. E quando está tudo pronto, eu clico aqui em cima, enviar. Ele vai criar 3 anúncios. E vai ficar vinculado com aquele mesmo produto.
Então essa que é a intenção, né? Eu vou gerenciando os anúncios, mas o meu produto ele está lá quietinho. Ele vai controlar estoque, ele vai para a nota fiscal, ele tem os dados fiscais, mas ele não é comercial. Ele é um produto, é onde eu faço a gestão. E aqui nos anúncios é onde eu pratico esse lado mais comercial. Beleza, tá? Mas o módulo de anúncios ele não tem só essa função. Ele ajuda bastante na expansão de canais e também na própria migração aqui para o RP da Olist. Na aula de ontem, nós fizemos a integração do canal Olist e eu comentei no final da aula que a gente ia seguir na aula de hoje exatamente onde paramos ontem. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então vamos imaginar um outro cenário aqui. Vamos pensar que eu ainda não tenho os produtos, ou tenho alguns, mas não todos. E eu acabei de integrar com o canal Olist. Tá? Lembrando que eu uso o Olist como exemplo, mas a lógica é para todos, né? Então eu vou clicar aqui no canal e ainda não aparecem os meus anúncios desse canal. Eu vou fazer a importação. Vou clicar aqui no botão de importar anúncios e ele me dá 3 opções. Todos os anúncios da minha conta, uma boa opção para uma primeira carga, somente anúncios novos. Nesse caso, ele vai... Vamos por assim, fiz uma primeira carga na semana passada e importei tudo. Só que da semana passada até hoje, meu time cadastrou mais 5 anúncios lá no canal. E eu quero importar agora somente esses 5 novos. Então eu uso essa opção. Qual a vantagem? Vai ser mais rápido, né? Ele vai esquivar o que já está aqui e vai importar só o que é novo. Ou um anúncio específico. Que no caso, para importar um anúncio específico, eu preciso saber qual que é o identificador daquele anúncio. Para quem vende no Mercado Livre sabe que lá os identificadores são assim, ó, MLB, né? Mas, né, a Shopee já é diferente. Tá? Então eu preciso saber qual que é o identificador para conseguir colocar aqui e importar individualmente. Mas pensando que é uma primeira carga, nós vamos marcar a primeira opção e vamos prosseguir. Beleza, ó. Os anúncios foram importados com sucesso. Eu vou clicar em fechar e aqui estão os meus anúncios. Tá, vamos imaginar que eu ainda não tenho nenhum produto aqui na minha conta. O que eu posso fazer aqui para conseguir popular a conta com produtos, já que eu importei os anúncios? Se for um canal onde eu tenho apenas um anúncio para cada produto, eu seleciono todos os meus anúncios aqui na caixinha, eu clico aqui em mais ações e acesso a opção criar produtos. Aqui eu vou trabalhar com essa opção, criar um produto para cada anúncio. Então, no caso, eu tenho 44 anúncios. Qual seria o resultado final dessa ação? Caso eu realizasse ela, né? O que aconteceria é que o sistema criaria para cada um desses meus anúncios que estão aqui na lista um produto no RP. E já ficaria vinculado, tá? Ele sempre quando eu uso o anúncio para criar o produto, o resultado final é um produto vinculado com o anúncio. Mas, pessoal, se for um canal como o Mercado Livre, aí eu não posso fazer isso assim. Eu não posso fechar meus olhos aqui, selecionar tudo e mandar criar produtos. Porque provavelmente vocês vão ter um anúncio no clássico e um no premium. Ou vai ter lá um anúncio do Go, um anúncio da T-Cross, um anúncio do Nivus. Então são vários anúncios, mas que correspondem a um produto só. Para esse caso, eu tenho que ser mais estratégico. Eu preciso parar aqui com calma e entender o que é igual. Então, se esse e esse são iguais, eu vou criar só um produto. Eu vou mostrar como é que faz isso usando o Mercado Livre em um segundo momento, tá? Mais adiante. Mas antes disso, eu quero mostrar como que cria um produto individual, como que vincula um anúncio com o produto e como que relaciona automaticamente. São 3 métodos. Então, o primeiro método é o método de criar um produto. Vamos escolher um aqui, ó. Essa máscara, tá? Só que eu já tenho esse produto, então eu me obrigo a excluir para conseguir simular isso com vocês. Vamos aqui abrir uma segunda aba para a parte de produtos. Ó, essa aba eu estou em anúncios. E essa aba aqui eu estou em produtos. No caso aqui eu já tenho o produto, então teoricamente eu só teria que relacionar esse anúncio com o produto que eu já tenho. Mas como eu quero fazer uma simulação com vocês, eu vou excluir esse produto.
Beleza, agora eu não tenho mais esse produto, mas tenho aqui um anúncio dele. Então, em vez de ir lá no cadastro, criar o produto, ter todo esse trabalho, colocar foto, a categoria e tudo mais, eu posso usar o próprio anúncio para me ajudar nessa missão. Eu clico aqui nos 3 pontinhos, acesso a opção Criar Produto, seleciono aqui qual que é o depósito para o estoque, vou marcar essa caixinha para que as fotos do anúncio elas sejam inseridas no produto. Unidade, NCM e origem são velhos conhecidos, clássicos, né? Para emissão da nota, são fundamentais, e aqui eles aparecem como facilitadores. Então, se eu sei qual é a unidade, o NCM e a origem, eu já preencho. Tá? A unidade é essa, o NCM é esse, a origem é essa. É um trabalho a menos depois. Se eu não sei, tudo bem. Pode deixar em branco porque isso aqui não é obrigatório. Aparece como um facilitador. Tá, vou clicar aqui em criar produto. Um produto foi criado com sucesso. Vou acessar aqui a abinha que tem os produtos e eu vou dar um Enter. Tá aqui, ó. Esse produto ele foi criado a partir de um anúncio que eu recebi de um marketplace e como ele foi criado a partir de um anúncio, ele ficou relacionado. Tá? Essa relação é muito importante, né? Beleza. Agora eu vou mostrar aqui que eu tenho um outro anúncio que é um velho amigo nosso, né? O pendrive. Sempre o nosso exemplo é o pendrive da SanDisk. Então tem o anúncio do pendrive, mas ele não está relacionado com o produto. Será que eu tenho esse produto? Vamos ver. Pendrive. Tá aqui. Eu tenho ele e eu comercializo ele na Shopee e no Mercado Livre. Então, como eu já tenho esse produto, eu não vou criar outro, né? Eu vou simplesmente pegar o meu anúncio aqui da loja List e eu vou relacionar com aquele produto. Eu clico nos 3 pontinhos, acesso a opção Relacionar Anúncio, busco pelo produto na minha base, seleciono o produto e essa tela, a pegada dela é visual mesmo, tá? É uma tela de conferência visual, então aparece bem grande. Lado esquerdo anúncio, lado direito produto. A foto, a descrição, o SKU do anúncio, a foto, a descrição, o SKU, jeitinho e preço do produto. Bati o olho aqui e eu já consigo entender, né? Estou fazendo a coisa certa. Tá certinho aqui o meu anúncio com o produto. Eu vou relacionar. Beleza. Feito o relacionamento, agora aqui no anúncio, na coluna SKU do produto, ele ganhou a referência. E se nós acessarmos o produto em si, eu só vou atualizar a tela aqui, ó, vou dar um Enter. Ele está na Shopee e no Mercado Livre. Vou dar um Enter. E agora eu vejo que ele está na Shopee, no Mercado Livre e na loja List. Então é assim que faz para relacionar um anúncio manualmente com o produto. Se eu abrir esse produto e clicar em anúncios, eu consigo verificar todos os anúncios que estão vinculados com esse produto. Tá, um ponto importante aqui na parte dos produtos. No meu caso, eu tenho 210 produtos. Tranquilo, né? Mas eu sei que no caso de vocês, pode ser muito mais. Vocês podem ter 1.000, 10.000, 5.000, 20.000 produtos. E aí, como saber onde estão anunciados os produtos? Pensando nessa dor, pessoal, nessa gestão, nós criamos 2 filtros aqui na tela de produtos. Eles ficam aqui em cima, ó, filtros, que estão no e-commerce e que não estão no e-commerce. Então, quero saber tudo que está vinculado no Mercado Livre. Eu seleciono o Mercado Livre e clico em aplicar e ele puxou tudo que está relacionado com o Mercado Livre. Eu quero saber tudo que não está relacionado com o Mercado Livre. Vou fazer uma análise aqui e vou ver se tem algo que eu poderia enviar. Eu marco que não estão no e-commerce, Mercado Livre, e ele puxa todos os produtos que não estão no Mercado Livre. Então está me trazendo aqui um produto que está na Americanas, esse outro está na Bag, esse está na loja List, está na loja List, está na Bag, né? Então são vários produtos que eu tenho aqui, estão sendo comercializados em outros canais, mas não estão no Mercado Livre. Então eu posso olhar aqui e fazer uma análise. Por que eu não estou vendendo um amendoim no Mercado Livre, né? Então seleciono e faço o envio para o Mercado Livre. Tá, então esse aqui é só um plus, tá? Que eu gosto de comentar porque é útil no dia a dia, né? Conseguir filtrar por produtos que estão relacionados ou não com algum canal. Vamos voltar aqui para o módulo de anúncios. Então eu comentei que tem como criar um anúncio a partir de criar um produto a partir de um anúncio.
tem como relacionar um Rodrigão, anúncio. deixa eu só o fone aqui. Calma aí que só. Se ele falar alguma coisa importante. Aqui, ó. Tá, recapitulando. Comentei que tem como relacionar um anúncio com o produto e tem como criar um produto a partir de um anúncio. E também tem como tentar um relacionamento automático. Por exemplo, vamos supor que eu importei os meus produtos através de planilhas. Ou eu importei os meus produtos do outro ERP. Eu já tenho eles cadastrados aqui no sistema. Beleza. Mas falta relacionar com os meus anúncios. Se eu tenho uma informação que bate, por exemplo, o SKU, eu tento um método de relacionamento automático. Esse método ele fica aqui dentro dos anúncios, no menu Mais Ações. Aqui eu encontro a opção Relacionar Anúncios. Esse é o método automático. Aí eu posso escolher entre três detalhes, né? 3 informações para o comparativo. Que tem o mesmo SKU, aqui ele olha para o SKU do anúncio, olha para o SKU do produto, e se for igual, ele relaciona automático. Que tem o mesmo título, ele olha para o título do anúncio e para o título do produto. Se for igual, ele relaciona automático. Essa é a opção que tem menor chance de dar certo. Dificilmente o título do anúncio é igual ao título do produto, mas existe, né? Ou que possuem o mesmo jetim EAN. Aqui é super assertivo também. Ele analisa o jetim do anúncio e compara com o produto. Se encontrar o mesmo, ele relaciona. Vamos fazer pelo SKU. Beleza. 37 anúncios ele conseguiu relacionar com produtos. 5 ele não conseguiu. Então ele está me dando as opções. Eu posso tentar relacioná-los por outro método. Essa opção ela simplesmente volta na tela anterior e me dá aqueles 3 comparativos novamente. Aí eu poderia comparar o jetim. Eu posso criar novos produtos com base nesses anúncios, método de criação. Eu posso deixar para resolver depois ou relacionar manualmente. Então aqui no caso eu vou deixar para resolver depois. Então olha só, agora todos os anúncios aqui, praticamente todos, ganharam uma relação com produtos. Alguns não, esses dois não, mas a maioria sim, né? Eu vou aqui para produtos e vou fazer um filtro pelos produtos que estão na loja List. Vamos lá, filtros que estão no e-commerce, loja List. Ó, todos esses produtos que estavam aqui sem relacionamento, agora eles estão relacionados e foi através do método automático. Então, em resumo, dá para criar produto a partir de anúncio, dá para vincular anúncio com produto manualmente e dá para tentar o método automático também, comparando informações. Fechou. Agora, pessoal, eu comentei que tem aquela situação do Mercado Livre, onde eu tenho diversos anúncios para o mesmo produto, e eu queria mostrar isso na prática para vocês. Então, vou voltar aqui para o módulo de anúncios. Vou abrir aqui a integração com o Mercado Livre. E aqui eu já tenho um bom exemplo. Deixa eu só excluir o produto para conseguir simular. Eu vou ter que reimportar aqui os anúncios do Mercado Livre para ele atualizar. Vou marcar aqui somente os novos. Os anúncios foram importados com sucesso. Vou clicar em fechar. Beleza. Então eu comentei que com o Mercado Livre não dá para selecionar tudo, fechar os olhos e mandar criar produtos, né? Porque ele vai criar um produto para cada anúncio. E nós sabemos que lá tem mais de um anúncio para o mesmo produto. Como nós queremos controlar um estoque unificado, não faz sentido eu ter 5 produtos iguais, né? Como é que eu faço então? Aqui eu tenho que parar, literalmente tenho que parar com bastante atenção e calma. Então, por exemplo, eu tenho aqui um anúncio de um drone. Esse drone eu tenho anunciado no clássico
eu tenho anunciado no Premium e eu tenho o anúncio desse drone também no grátis. Tá? Então são 3 anúncios que eu tenho de um produto. E no RP eu não tenho esse produto, ó, não tenho. O que eu vou fazer então? Eu vou marcar os 3, eu vou clicar em mais ações, criar produtos, só que agora eu vou usar essa segunda opção, criar um produto apenas e vincular os anúncios. Então de 3 anúncios eu estou criando só um produto. Confirma. Aí ele vai me dar sugestões aqui de qual é a descrição que eu quero usar no meu produto. Os meus anúncios têm as descrições idênticas, então tanto faz, tá? E na próxima etapa ele abre o campo para eu fazer alguma alteração. Então eu quero que esse produto ele se chame apenas assim, ó. Então vou apagar uma parte. Esse é o nome do meu produto. Vou confirmar. Aqui nós temos então o depósito, a opção para marcar as imagens, né, para puxar a imagem do anúncio para o produto, unidade, NCM e origem. Tá, vamos criar o produto. Um produto criado com sucesso. Vou fechar. Beleza, então eram 3 anúncios, ainda estão aqui os 3, só que agora eu tenho aqui um produto que faz o controle de estoques dos 3 anúncios. Tá? E se eu abrir esse produto, ó, que já ficou relacionado, eu vou verificar dentro aqui na aba de anúncios que são 3. Então é isso que eu preciso para conseguir fazer essa gestão de vários anúncios a partir do estoque de um único produto. Tá? Beleza, então eu mostrei bastante aqui sobre como funciona o módulo de anúncios, né, que dá para vincular, que dá para criar, que dá para tentar relacionamento automático, que dá para colunar, que dá para gerenciar. Muito bom mesmo, né? Esse módulo aqui é muito bom. Mas, como é que fica então com a loja virtual? Quando eu já tenho produtos aqui no RP, deixa eu acessar aqui a parte de produtos. Já tenho produtos aqui cadastrados. E eu clico em receber do e-commerce aqui em cima e seleciono uma loja virtual, qualquer uma delas, tá? Seja bag, seja tray, seja Nuvem Shop, tray, a plataforma da Olist, qualquer loja virtual que eu receber o cadastro, não passa pela camada de anúncios. Então, se lá na loja tem um produto, ele vai ser um produto aqui no RP também. Tá, mas se eu já tenho os produtos aqui, como é que o sistema vai se comportar? Ele vai analisar o SKU. Tá? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que lá na loja virtual tem um produto que se chama alternador e lá na loja ele tem um SKU 1000. Como eu já tenho um produto com SKU 1000 aqui, ele vai fazer o mesmo método lá do módulo de anúncios. Ele vai entender que já existe e vai só vincular. Vai vincular aqui dentro da aba de anúncios. Tá? Se ele não encontrar, vamos supor que está vindo o SKU 1000, ele não encontrou o SKU aqui no RP. O que ele vai fazer então? Ele vai criar o produto. O comportamento padrão do sistema é analisar SKU e descrição. Mas vocês podem alterar esse comportamento para apenas verificar o SKU. Isso fica em configurações, aba e-commerce, configurações gerais, e aqui nós temos a opção buscar produtos por. O padrão é esse, ó, código e descrição. Então chega o produto da loja, ele olha o código, encontrou um igual? Relaciona. Não encontrou, ele ainda olha a descrição. Tem alguma descrição igual? Tem, relaciona. Não tem, cria o produto. Eu recomendo para quem tem e-commerce modificar isso para apenas código, para que ele compare apenas o código e não a descrição também, tá? Deixa eu só salvar aqui. Beleza. E para finalizar, como eu comento bastante nessa aula sobre Mercado Livre, eu gosto de comentar que aqui na parte de vendas, né, o RP é o centralizador da operação. Quanto mais a gente coloca a operação centralizada numa única ferramenta, maior controle nós temos sobre a operação. Então, temos também como responder perguntas da Americanas, do Shopee e do Mercado Livre, por dentro do RP, né, aqui no módulo Perguntas do E-Commerce. E, no caso do Mercado Livre, o pós-vendas. Então, se ele perguntou antes de realizar a compra, é no Perguntas. Mas se ele realizou a compra e mandou uma mensagem para o vendedor,
é no pós-vendas. Tá? Esses dois recursos estão aqui disponíveis para serem utilizados por dentro do RP. Certo, pessoal? Então, o assunto de hoje era esse. Bastante coisa, né? E aí, curtiu o conteúdo? Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like aqui embaixo. Isso mostra pra gente que estamos no caminho certo. E se você precisar de um suporte mais direto, é só abrir um chamado dentro do sistema RP da Olist. O botão suporte fica localizado no menu lateral. E no próximo episódio vamos falar sobre o módulo financeiro e conta digital. Então já se inscreve aí para não perder nenhuma notificação. Até a próxima!